9,6 bilhões de lucro líquido. Hoje vamos falar da empresa que animou o mercado nessa segunda-feira, que foi a Sabesp, resultados do quarto TRI de 2024. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento. Sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Falando um pouco dos destaques de 2024, o EBITDA ajustado totalizou 11,3 bilhões, 19% versus 2023, e a margem EBITDA em 52%, 48% versus 2023. Os principais pilares para o crescimento de rentabilidade foram maior receita resultante de reajuste tarifário e crescimento do volume advindo de novas economias. Pessoal, resultado do programa de demissão incentivada realizado em 2023. Vamos ver mais para frente que isso aqui está resultando em bom controle das despesas da Sabesp e diluição dos custos fixos que cresceram abaixo do crescimento de volume. O lucro líquido contábil atingiu 9,58 bilhões em 2024, um aumento de 172% versus 2023. Porém, pessoal, fiquem ligados nisso daqui. Desconsiderando os efeitos não recorrentes, a margem de construção e a bifurcação do ativo financeiro, o lucro líquido ajustado foi de 5,17 bilhões em 2024, que foi um acréscimo de 37%. Isso é o que a gente tem que ficar mais ligado, que é o lucro recorrente. Foi o lucro que realmente veio da empresa de forma consistente. O lucro líquido contábil realizado foi de 1,43 bilhões no quarto TRI de 2024, aumento de 21% TRI por TRI. Desconsiderando os efeitos não recorrentes, o lucro foi de 1,9 bi, 64% versus 2023. Com a conclusão do processo de desestatização e assinatura do contrato com a URAI 1 em junho de 2024, resultando num único contrato abrangendo 371 municípios com novo prazo de vencimento para 2060, trouxe maior segurança jurídica e resultando num direito de receber caixa ao final da concessão. A companhia também reconheceu a modificação do contrato resultando na bifurcação dos ativos de concessão. Falando um pouco da transição, no quarto TRI de 2024 iniciou-se uma nova gestão de diretoria na Sabesp e eles avaliaram alguns impactos, sendo reavaliação e recondução de processos judiciais, implementação do programa Sabesp Gente para atração de novos profissionais, revisão acelerada dos sistemas e processos de tecnologia, incorreu em despesas com consultoria de transição para definir planejamento, integração e ações para 2025 e 2026 e realizou a revisão das condições contratuais de projetos de CAPEX. Um pouco dos destaques operacionais, o volume produzido de água foi um aumento de 1,1%, no volume de tratamento de esgoto praticamente em linha, um aumento de 0,1%, e em economias de água foi uma economia de 0,3%, um aumento da economia, e nas economias de esgoto, um aumento de 0,4%. Os destaques financeiros, de forma gráfica, receita operacional líquida, um aumento de 8,8%, o EBITDA ajustado, um aumento de 18,8%, o lucro líquido contábil, um aumento de 171%, porém, pessoal, a gente já viu que esse lucro foi não recorrente. O lucro recorrente foi de 5,17 bilhões. E dos proventos, houve um aumento de 159% do aumento dos pagamentos. Foi um payout de 26% e um dividend yield em torno de 3,6%. Vamos falar um pouco mais sobre os dividendos nos próximos slides. Aqui eu queria mostrar algo muito interessante que a Sabesp vem fazendo, que é o controle de despesa. Perceba, pessoal, que na variação de 2024 para 2023, houve uma economia de 205 milhões. E em percentual, um decréscimo de 1,5% nas despesas, principalmente impactado por pessoal, porque a Sabesp está com um programa de demissão voluntária, está diminuindo o número de pessoas, de empregados na empresa. E isso é algo positivo, pessoal, porque a Sabesp tem diminuído o número de pessoas e tem aumentado o número de ligações e de volumes d'água. Então, mesmo com a inflação crescendo, a Sabesp houve um decréscimo de 205 milhões, em percentual 1,5% em comparação com 2023. Falando dos destaques financeiros, ao final de 2023 a receita operacional líquida foi de 19 bi, e ao final de 2024 foi de 21 bi, um aumento de 9%, principalmente causado pelo incremento tarifário de 7%, um carrego de 2023 e um reajuste de 2024, um impacto no mix de categoria, e houve um decréscimo referente ao Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento no estado de São Paulo, que foi feita após a desestatização, que foi um compromisso que a nova empresa fez ao comprar a Sabesp, ao desestatizar.
então foi praticamente 400 milhões para esse fundo. E o EBITDA ajustado, um acréscimo de 19%, um destaque para a redução do quadro de pessoal, que eu já havia comentado, um aumento de 301 milhões, e um decréscimo para os fundos municipais. Destaques financeiros, o caixa operacional da Sabesp aumentou em 65% e os investimentos aumentou de 6,2 bi para 6,9 bi. A Sabesp tem um planejamento de continuar investindo, eles precisam de continuar, esse tipo de empresa precisa de mais investimento, principalmente na parte de esgoto, que é uma parte que no Brasil, após o marco do saneamento, as empresas fizeram um compromisso de melhorar a parte de esgoto. Então perceba, pessoal, que houve uma variação de 2023 para 2024 de 12,8% na parte de esgoto, em maiores investimentos, e 10% na parte de investimento consolidado. E provavelmente para 2025 e 2026 a Sabesp continuará investindo bastante, o que pode impactar nos dividendos pagos. Falando um pouco da dívida, a dívida líquida sobre EBITDA muito controlada em 1,8, praticamente em 1 ano e 7, 8 meses, com geração de caixa, a Sabesp já poderia quitar sua dívida. E o covenant, que seria por contrato, poderia chegar a 3,5, mas está bem longe disso. O EBITDA sobre a despesa financeira em 2,8, também muito abaixo do covenant. O ROIC, que seria o retorno sobre o capital investido, em 9%, e o ROI em torno de 11%. Falando um pouco dos novos desafios da Sabesp para 2025, eles veem um programa de investimento, que é a universalização antecipada e novas obrigações no rural e no informal. O CAPEX de 2025 foi contratado e já está em execução. Há 2 vezes mais base de fornecedores de CAPEX e novas diretrizes contratuais para o CAPEX. Perceba que eles têm falado muito no CAPEX para a diretriz de 2025, que é o que eu falei. Eles pretendem fazer novos investimentos, a empresa tem que fazer investimentos, vai continuar investindo bastante, então tem que ficar ligado nisso para você pensar que não é uma empresa que vai distribuir grandes dividendos no curto prazo. E o mercado se animou bastante para esse resultado da Sabesp. Houve uma melhora, principalmente causada pelo OPEX. A Sabesp está sabendo controlar suas despesas e só no dia 25 a Sabesp subiu 3,34%. E um pouco das projeções dos analistas. Os analistas atribuem esse resultado principalmente a volumes faturados abaixo do esperado. Eles estão falando da receita líquida. No entanto, afirmam que foi totalmente compensado por um bom trabalho no OPEX, que são as despesas operacionais, que totalizou 2,57 bilhões, impulsionado principalmente por uma redução de custo de pessoal. E o BMG fala, pessoal, que eles têm destacado que a Sabesp é uma das principais teses de carrego, ou seja, para o longo prazo no nosso universo de cobertura. E os analistas da Genial recordam que os novos executivos assumiram seus cargos no fim de setembro de 2024 e, tendo em vista que se trata da maior empresa de saneamento da América Latina, não esperavam grandes anúncios ou impacto nesse resultado. Porém, no longo prazo, com essas novas ideias que os executivos têm chegado para a Sabesp, pode ser um grande ponto de mudança e pode acelerar os lucros e os resultados. Aqui uma parte da minha planilha pessoal. Sabesp, a cotação encontra-se em 102,10. Eles poderiam fazer um desdobramento aqui, né, pessoal? Talvez de 10 para 1, só para sair um pouco dessa cotação de 100. É muito pesado para você comprar um lote inteiro, vai custar praticamente R$10.000. Mas enfim, não é nada que altera muito a relação da cotação. Um preço sobre valor patrimonial de 1,8, o lucro líquido de 2024 de 9,58 bilhões, porém, lembrem-se, pessoal, isso aqui foi um lucro líquido maquiado, porque o recorrente foi de 5,17, o PL desse lucro líquido foi de 7,28, mas prevendo um aumento do lucro líquido recorrente de 7%, projetado para 2025 ficaria em torno de 5,5 bi, e o PL de 12,6. O PL médio dos últimos 10 anos foi de 13,58, então não estaria tão barato olhando para esse indicador. E mais uma vez eu falo, não é uma empresa para quem quer buscar dividendos. Dividend yield projetado encontra-se em 2%, se eles continuarem com esse payout de 25%. Falando um pouco de histórico de dividendos, a Sabesp tem pago regularmente. Uma vez por ano ela paga, a data com normalmente no mês 4 e o pagamento no mês 6, então não é tão demorado para fazer o pagamento, uma vez por ano, e provavelmente eles vão deliberar agora, ao final do mês, a Assembleia para falar dos dividendos de 2025.
Mas como eu falei, pessoal, o dividendo médio dos últimos 5 anos foi de 1,8. Não deve mudar muito essa questão no curto prazo, principalmente pelos altos investimentos que a Sabesp tem feito. Porém, a gente percebe que mesmo não pagando muito dividendo, a Sabesp gerou muito valor para o acionista. Nos últimos 10 anos, a rentabilidade foi de 675%, bateu o Ibovespa, IFIX, CDI, e a rentabilidade real, descontando a inflação, foi de 353%, mesmo pagando esses dividendos baixos. E principalmente nos rumores da desestatização, da privatização, foi quando a Sabesp saiu dos R$60, 50 a R$60 e subiu para esses R$100. Então é isso, pessoal. Queria falar um pouco dessa empresa hoje, do resultado do quarto tri. Me fala se você tem ela em carteira, o que você pretende fazer, segurar ela por mais um tempo, se você acredita nos dividendos. Me fala um pouco nos comentários. Peço para curtir também e comentar o vídeo e deixo aqui o meu grande abraço.